Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E o tema deste vídeo é a Trindade da Bíblia, quem são? Algumas pessoas pediram faz tempo já para me falar algo a respeito e eu quero nesta mensagem passar o meu entendimento e é um tema um pouco meio conflitante, mas nós temos base para falar a mensagem com um pouco mais de garantia, porque ninguém é capaz de cravar 100% nada, nenhum escrito. Por quê? Porque sofreu tantas adulterações, sofreu tantos acréscimos, foram tirados epístolas, livros, cartas também. Uns foram considerados como apócrifos, outros... Então, vamos buscando, vamos lendo e crendo por fé. E de vez em quando a gente vai descobrindo alguma coisinha que está em desacordo com o que muitas religiões, muitas denominações, porque não são todas iguais, estão talvez equivocadas. Então, para começar, nós vamos ler 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Para essa leitura estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, mas aqui eu quero ler umas 3 ou 4 e nós vamos buscar entendimento nisso aqui no Códice Sinaítico. Você vai ver que diferença grande que dá. Aqui está Nova Almeida Atualizada, 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. Assim é formado o embrião. Assim é gerado uma vida. O embrião, ele torna-se um corpo carnal, onde? Na água. Que água? Água do líquido amniótico, na barriga da mãe. Assim é. Por isso que aqui fala, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Aí muitos dizem, não, essa água foi o batismo. Não, ninguém nasce de água, uma água cheia de coliformes fecais, cheia de bactérias. Aqui é a água e o sangue, como é formado, como é gerado o embrião. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Jesus de Nazaré, e Yeshua, Jesus Cristo, o nome que você quiser. Ele veio assim. Porém, o que deu vida, o que testemunhou, que foi o testemunho da verdade, foi quem estava dentro daquele véu. Aquele véu era de um judeu, de um israelita, da tribo de Judá, que veio para os perdidos da casa de Israel. Agora, ali dentro estava o Espírito. Espírito de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou te mostrar essa conta. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele nasceu da água e do sangue, aquele véu, a carne, e dentro ali estava o que era o verdadeiro, o Espírito. 7. Pois há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Você entende por que eu gosto de usar muito essa Nova Almeida Atualizada? Porque essa Almeida Atualizada, ela não tem colchete, ela não tem aviso, porém ela já tirou aqui o que eu vou te mostrar. Por isso que vou passar de novo. Almeida Revista Atualizada, ARA. Essa daqui é a Nova Almeida Atualizada, essa é a Bíblia com texto ARA, só que é mais atualizado. Aí as pessoas reclamam dessas versões aqui, dizendo, não, mas isso daí quem escreveu, quem manipulou, quem mexeu, foi João Ferreira de Almeida, que é um padre. Só que você se serve a você. De todos os textos, o que mais se aproxima do Códice Sinaítico, do Código Vaticano, esses dois aqui, viu? Almeida Revista Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. Agora vamos ler isso daqui na Almeida Corrigida Fiel, porque eles dizem, não, Almeida Corrigida Fiel é a Bíblia fiel. Vamos ver como está escrito. 1 João 5,6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é,
Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aqui está igualzinho. 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Aqui já acrescentou. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Até aqui tudo bem, os 3 é um só, correto. 8. E 3 são os que testificam na terra, nesse plano que nós estamos. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Veja que aqui não tem aviso nenhum. Tá? Já foi falado. Aí vamos para Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia Ara. Vou ler, aqui é igual, deixa eu só ler o versículo 7. Ó. Pois há 3 que dão testemunho. O colchete foi aberto. Pois há 3 que dão testemunho. Significa que o que nós vamos ler dentro do colchete não está contido no Códice Sinaítico. Há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Então, daqui, aqui, foi acrescentado. Não está no Códice. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Aí o irmão falou, não, a Bíblia boa é a King James Fiel. Essa é a Bíblia. Vamos lá. Então, aí já vem essa baboseira. Isso aqui para mim não interessa. Olha o tamanho disso aqui, eu não perco tempo. Vamos lá. Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Aqui está igual a todos. Até agora as versões tudo igual. 7. Porque 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Você vê que esse versículo 7 ele confunde, porque fala assim, ó, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Dá-se a entender que são 3. E esses 3 são um. Você vê, a conta não fecha. Porque a pessoa fica com caraminhola. Afinal de contas, é o Pai, Filho e Espírito Santo, é só o Pai, é Ele que faz todas as coisas. Isso daqui. E não tem nenhum aviso. King James Fiel, não tem nenhum aviso. E os 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Lemos aqui, deixa eu voltar para o meu texto número 1, que é a Nova Almeida Atualizada. Já vamos diretamente para o Códice. Vamos lá. No Códice está assim, capítulo, aqui ó, 1 João, capítulo 5, versículo do 6 em diante, ó. Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo, não somente na água, mas na água e no Espírito. E é o Espírito que testifica, porque o Espírito é verdade. 7. Pois os que testificam são 3. Olha o versículo 7, simples assim. Sem acréscimo, sem nada. Pois os que testificam são 3. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são um. Aí eu te pergunto, em cima do Códice, esquece textos lá que você viu, que Almeida Corrigida Fiel, King James, não colocou nada e acrescentou o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Acrescentou isso. Então você lendo, causa um pouco de conflito. Peraí, são 3 ou é um só? Aqui está falando o Espírito, a água e o sangue. Porque isso daqui está aonde? Está em nós. Para aqueles que são filhos e eleitos do Pai, é isso que é a Trindade. É o Espírito que está em nós, que é o que vai voltar para o Pai quando esse corpo tombar. A água, que o ser humano, 60%, 70% de um corpo é semelhante à terra, é água. Eu não sei bem se é 60%, 70% é tudo água. E o sangue, se o sangue sair do corpo de uma pessoa, sangue da vida. Se ele sair, acabou o babau. O Espírito e a água e o sangue são, e o Espírito e a água e o sangue, e os 3 são um. Assim que foi formado o nosso corpo. Então, o Espírito que está aqui, a água e o sangue é um só. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Eu creio. Eu vou ler daqui a pouco alguma coisinha. É um só. Então, quando você pedir, quando você está falando em nome de Jesus, isso daí foi para os judeus. Quando você quiser fazer uma oração para um enfermo, para uma pessoa, não precisa pôr mão na cabeça de ninguém, não precisa fazer nada.
pede direto para o Pai. Mas não tem que pedir para o Filho primeiro? Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Então, voltando aqui, vou colocar aqui no texto do Almeida Corrigida Fiel, só para a gente dar uma última conferida. Fala aqui sobre o versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Dá a impressão que são 3 ou não dá a impressão? 3. Só que no códice, no versículo 7, pois os que testificam são 3. O Espírito, a água e o sangue, e os 3 são um. Pronto, acabou. É isso aí. Eu creio no que está no Códice Sinaítico. Ah, não, mas o manuscrito, isso aqui foi acrescentado na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, na King James, porque foi achado em 1947. Não me interessa. Me interessa é esse aqui. Por isso que a nossa arma para termos argumento em versículos contraditórios com o religioso é no Códice Sinaítico. Por isso que é muito importante você ter acesso a ele e você estudar ele. Vamos ler algumas partes agora. Aí eu peguei uma notinha no Google, então a fonte é do Wikipedia. É o que eu falei, de vez em quando a gente pega alguma coisinha fora, mas mínima coisa, e coisas que têm lógica. Assim está no Wikipedia. A doutrina cristã da Trindade, abre-se parente, do latim trinitas, tríade, de trinos, tripa, fecha parênteses, define Deus como 3 pessoas consubstanciais, expressões ou hipóteses: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. As 3 pessoas são distintas, mas são uma substância, essência ou natureza. Ou seja, os 3 é um só. Aí Jesus disse que ele e o Pai era um só. Veja, João, capítulo 10, versículo 30. Vou colocar na Nova Almeida atualizada. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. 38. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então Jesus estava falando que ele e o Pai eram um só. Ele e o só, no Espírito. João 14, 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? João 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós lemos aqui esses versículos que Jesus disse. Pelo menos entende-se que o Espírito que estava em Jesus de Nazaré e Yahshua, Mashiach, sei lá o nome que você quiser, Jesus Cristo, o Espírito que estava ali, Jesus de Nazaré, era água e sangue, a composição dele. Porém, o que estava ali dentro era o Espírito de Deus, porque é o mesmo, é um só. É Deus quem faz todas as coisas. Isaías capítulo 45, do versículo 5 a 8. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. 8. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens choram justiça, que a terra se abra e produza salvação, e juntamente com ele brote a justiça. Eu, o Senhor, criei. Então, aqui, o filho dele, o Espírito, já existia. Vamos dizer que fossem 3. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho nisso aqui? Porque se são 3 no Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Um exemplo. Por que Deus aqui que fazia tudo? Se é Ele que faz tudo. Então ele aqui deixava de lado o Filho
e o Espírito Santo deixava de lado. Você consegue, a conta começa a fechar para você? Que não existe 3, é só 1. Foi dividido para as sequências dos escritos, assim eu creio. Eu creio que foi o antigo pacto. Deus, o Senhor, Yahweh, fez sob medida, ele mandava o Espírito sob medida para os profetas e eles ali falavam, acabou, o Espírito já era tirado. Deus veio o Filho nos livros históricos, veio trazer as boas novas para os israelitas, para os perdidos da casa de Israel, para os libertarem das maldições das leis dadas a Moisés. Filho, Paulo, quem falou pela boca de Paulo? O Espírito da graça, que é o mesmo Deus, que é o mesmo Filho, é um só. Eu creio assim. Então essa divisão, na verdade, é um só, do início ao fim, porque o fim é infinito, é um fim infinito, mas é um só que faz todas as coisas. Então veja que é Ele, o Senhor, só existe um Senhor, não existe outro. Aí a mesma forma, é só um puxadinho aqui para Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno nascer segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí a pessoa fala, tá vendo? Se uma pessoa não passar pelas águas, não entra no reino de Deus, porque Jesus falou para Nicodemos. Não, aqui Nicodemos estava falando de uma pessoa nascer na água do ventre da mãe dela. É lá que é feio, é lá que é formado o embrião. Então é simples de entender Nicodemos aqui, essa história de Nicodemos. Não tem esse negócio de cerimonial de batismo de água, não. Aquilo ali foi para o arrependimento. Aquilo foi para se cumprir a Escritura. Depois que Jesus disse, tetelestai, derramou seu sangue, acabou. Viver em novidade de vida. E é nascer da carne, a pessoa nasce, o embrião é formado dentro da barriga, dentro do ventre da mãe, sai, desenvolve, nasce, desenvolve, e vem o Espírito e entra naquela pessoa é um filho eleito de Deus. Mas o Espírito daquela pessoa, do Jerônimo que nasceu ali, do Severino, do Cláudio, do Paulo, do André, aquele Espírito que foi colocado ali, já existia antes da fundação do mundo. Assim eu creio. Amém? E outra coisa, só para finalizar, não está nem aqui, eu vou colocar lá de novo. É um versículo que você já conhece muito bem, é Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus dele. Então aqui fica comprovado, porque se tivesse 3, se existisse Pai, Filho e Espírito Santo, existisse 3, vamos dizer que Deus é o Criador. Aí vem o Filho, o Espírito Santo. Um exemplo, uma parábola. Aí Deus ia deixar lá o Filho, o Espírito Santo, e ele, Criador de todas essas coisas, com toda a soberania, e ele, depois isso aqui ocorreu no ano 70, quando ele derrubou o tabernáculo terreno, o templo em Jerusalém, e foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual. E ele mesmo está em nosso espírito. Então, ele podia mandar o filho dele, filho, vai lá agora que eu já fiz o juízo, já julguei quem devia julgar, agora eu vou ficar aqui no meu trono, e você vai lá, e você vai fazer morada neles. Quem mora dentro de você, no seu espírito, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os 3 é um só, é Deus, é o Criador, é o Eterno, é Ele que está em você. Aqui deixa claro que era Ele, João disse Ele. Deixa eu pôr na Bíblia, para ver se muda esse nome aqui, quer ver? Novo Testamento judaico. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, eis que a Shekhinah, eu não sei ler isso, Shekhinah de Elohim, o Espírito de Elohim, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Elohim mesmo estará com eles. Você consegue entender? Então, o que fundamenta a nossa fé, que os 3 é um só, o cumprimento do juízo que João viu já no final, em espírito, dizendo que Deus estabeleceu, Elohim estabeleceu, Yahweh estabeleceu, o eterno Criador estabeleceu
no espírito das pessoas e aonde ele faz morada. Então, quando você olhar para uma pessoa, conte até 1000, não conte até 10 não. Quando você olhar para uma pessoa e você tiver vontade de humilhar ela, de menosprezar ela, de desfazer dela, e eu me incluo, eu sou o número 1 nisso aí para me incluir, vamos botar a mão na consciência, a mão no coração, dar 3 pulinhos, e saber que dentro daquela pessoa que nós estamos humilhando, que nós estamos desprezando, está o próprio Eterno, o próprio Criador. Por isso que 2 mandamentos, ele cumpre todos os mandamentos dados a Moisés por intermédio de anjo. Amar ao Criador em primeiro lugar e amar o seu próximo. Porque quando você ama o seu próximo, você está amando o próprio Criador. Então eu vou deixar com você essa mensagem. A trindade da Bíblia, quem são? Depois de ler isso aqui, é o Eterno, é o Criador. A trindade é um só, que faz todas as coisas. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Claro, isso daqui, lá para semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou algum irmão põe no comentário e a gente vai dar outro estudo, dar outra compreensão. Mas a princípio, conferindo com o códice. Vamos lá, para encerrar, esse códice é maravilhoso. Então, para encerrar, lendo o códice do 6 ao 8, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente na água, mas na água e no sangue. E é o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7, pois os que testificam são 3. O Espírito, que está aqui, a água, o sangue e os 3 são 1. Acabou. O que aqui estava falando que o que testificava na terra só. Aí na outra foi acrescentado no céu, que é o Pai, a Palavra e o Espírito. Mas no códice não existe isso. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. Se assim foi, joinha. Compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos fazer a oração dos que creem que o Eterno, que o Criador está em seu Espírito. Pai nosso que está em nós, santificado foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E para os religiosos que esperam Jesus voltar, isso daqui não serve para eles. Eles estão atrás da volta de Jesus, porque assim um líder deles ensinou. Para os futuristas, eu sinto muito. Amém? Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.